Bom dia, aqui é o Gilson, né? Do canal Gilson Pedreiro. E, e esse aqui nesse canal tem tem por finalidade, né, falar algumas coisas sobre a igreja, né? A nossa religião, sobre como diz o canal Gilson Pedreiro, né? Sobre a questão de construção civil, né? Falar alguma coisa de política, né? As coisas do dia a dia que acontecem em Guarulhos também, a gente fala também. E, e no dia de hoje, né, a gente vai falar aqui um pouquinho da igreja, né, e o Estado. O Estado, quando a gente fala de Estado, a gente está falando de governo, né, mas que fala de Estado. Se você pudesse, dê um like aí pra gente, curte aí, se inscreva, se inscreve aí no canal para ajudar a gente, né, o canal pequeno, aqui a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, e a gente vai trabalhando aqui. Então, eu quero falar sobre a igreja hoje, a igreja e o Estado. O Estado é laico. O que é o Estado laico? O Estado laico é o Estado, né, não se interferir nas igrejas, né? E não ter pôr ordem nas igrejas, nada disso, né? Mas o Estado ele tem que cumprir com um papel social na sociedade, que é ter hospitais, né? Escolas. Eu, no meu caso, defendo o Estado mínimo. Estado mínimo, né? Estado mínimo é que quando a gente fala de Estado, quando a gente fala de Estado mínimo, nós estamos falando de Estado ausente, né? Estado ausente é a anarquia, né? Mas a gente está falando de Estado mínimo, que é o Estado fazer o mínimo, que é cuidar da educação, da saúde, da segurança e alguma outra coisa. Mas não esse Estado grande que nós vemos por aqui. Porque o Estado mínimo já tem dificuldade de cumprir com o seu papel. Imagina um Estado grande. E o que mostra o estudo hoje aqui? Mostra que o estudo aqui que saiu do censo, né? De 2022. O censo de 2022 diz que o Brasil tem mais igrejas e templos do que escolas e hospitais. Assim diz o IBGE. Segundo o censo de 2022, mostra que havia, aqui no Brasil, mais de 500 mil templos e instituições religiosas, que aí pode ser salão, pode ser escolas, etc. E entre 204 mil estabelecimentos de ensino e, quer dizer, de escola pública, né? Escola pública e acho que privada, aqui não está falando claro isso. E também 257 mil, né, de saúde, que é hospitais, deve ser unidade básica de saúde, essas coisas todas. Então, mostra que tem só as igrejas e templos dá o mesmo tanto aqui, ou praticamente o mesmo tanto, né, de que os hospitais e escolas juntas. O que isso nos mostra? Mostra que é isso, que o Estado está falido. O Estado faliu. A igreja cresce, as igrejas crescem, né, porque as igrejas estão crescendo porque o Estado não cumpriu com o seu papel de fazer o que é devido, porque ele cobra imposto para isso. Imposto, quando eles cobram imposto e não cumprem com o papel deles, estão assaltando a população. Né? O Estado, na verdade, está sendo um Estado ladrão, porque o Estado cobra do povo para ter escola e hospitais, mas depois não dá, é um Estado ladrão. E as igrejas crescem por causa disso. Por quê? Quando você vai eu moro na periferia da cidade, eu moro na periferia de uma grande cidade, que é Guarulhos, e aqui perto tem favela, que é isso, né? O termo isso, esse que me dá o nome aí, né? Nome técnico aí para comunidade. Mas a gente provavelmente conhece como favela. Aqui no nosso bairro a gente chama de favela. Sempre foi assim, né? E é popular, né? Nossa linguagem aqui coloquial, a linguagem informal, é favela.
E você vai na favela, as pessoas estão ali, situação difícil, né? E quando você entra na favela, quem está lá? Não é o Estado. O Estado não tem escola dentro da favela. Você vai na favela, não tem hospital, nenhuma unidade básica de saúde, né? UBS, não tem nada na maioria das favelas. Ou pelo menos eu não tenho conhecimento de que favela tem unidade básica, né? Mas provavelmente deve ter, mas a maioria não tem. E o que acontece? O Estado está ausente. Por outro lado, a igreja vai lá, as igrejas vão lá, dentro das favelas, está cheio de igrejas, pastores pregando o evangelho, dando assistência para o povo, irmãos dando assistência para o povo. Ou seja, enquanto o Estado está ausente, nesses lugares difíceis, a igreja está presente, cumprindo o papel tentando cumprir o papel do Estado. Não dá para cumprir o papel do Estado porque a igreja não tem o recurso que o Estado tem. Aquela visão distorcida que a igreja ganha um dia é uma visão falsa, né? Principalmente, né, se você for na periferia, é povo pobre. Se pastor de igreja depender de dinheiro dos irmãos da periferia, ele não vai. Muita gente faz nem para comida. Então, eu falo isso porque eu sou pastor de uma igreja, pastor voluntário, não recebo nada, mas se você depender do salário da igreja, se você fosse ganhar alguma coisa da igreja, ou a igreja quebrava ou eu quebrava, um dos dois, porque a igreja não tem condições de manter, a igreja gasta. Tem muitos gastos, parece que não, mas tem. Então a gente está na favela não é porque a gente quer dinheiro, porque o povo não tem dinheiro para ficar dando dízimo, porque a visão é essa, né? A igreja só quer dízimo e oferta, mas na favela os poucos que tem, não fica dando dízimo, quando dá não é muita coisa, mas quando dá também, mas se dá. Então a igreja vai lá fazer isso porque a igreja que tem um papel social de cristão, né? A igreja foi convertida a Cristo e pela conversão de Cristo, né, isso faz isso voluntariamente. E é por isso que a igreja cresce, né, mais do que escola e hospitais, porque o Estado está ausente e as igrejas estão presentes. Esse estudo aqui, periodicamente, acho que a cada 10 anos, parece ter um censo para saber a situação do Brasil, em várias áreas, em vários aspectos, né? Nunca na história do censo que eu sei, que eu tenho conhecimento, eu comecei a acompanhar o censo mesmo de 2000 para cá, né? Assim, era mais jovem, não acompanhava, não tinha noção. Mas eu comecei a acompanhar mesmo depois de 2000. Quando comecei a estudar melhor, né, ter mais ideia para o estudo, aí comecei a estudar também sobre o censo. E nunca foi destaque, né, que igrejas, tinha mais igrejas e templos do que escolas e hospitais. Ou naquele período, né, já as igrejas estavam em crescimento suficiente para passar, né? Agora eles estão dando destaque, né? A imprensa nesse ano deu destaque para isso. O censo é de 2022, mas esse ano deram destaque porque tem um método aí, né, de querer, né, em vez de Estado entrar lá para ajudar o povo nas comunidades onde está faltando hospitais, escolas, né, segurança, eles querem diminuir a influência da igreja por meio de outros meios autoritários. Em vez de o Estado estar presente, que nem no Rio um dia desse aí, tem a parte lá do Rio de Janeiro, lá na favela do Rio, lá na comunidade dos Morros do Rio, que a justiça proibiu até a polícia de subir lá sem ordem da justiça. A polícia não pode ficar fazendo operação, né, de morro, porque a justiça não deixa. Ou seja, o Estado cada vez mais ausente do povo. Enquanto isso, as igrejas estão lá, trabalhando, lutando para tirar as pessoas das drogas, para tirar as pessoas dos vícios, os lares que estão sendo destruídos, as famílias que estão sendo destruídas por droga, por convivência social, por questão financeira, etc. A igreja está dando apoio para essas pessoas mudar de vida e ter uma vida melhor, né? Isso é que a gente, no nosso conceito cristão, a gente chama de metanoia. Metanoia é mudança de vida, mudança de mente. Então a igreja trabalha para as pessoas terem uma mudança de mente. Eu mesmo, quando não era cristão, não era crente, né? Eu estava indo para um caminho das drogas, um caminho que se hoje estivesse lá, não tivesse vindo para Cristo, hoje talvez estaria até morto, né? Ou então como essas pessoas que andam aí, né, nas drogas,
com a vida tudo azarada, né? Com a vida tudo sem nada, sem nenhum problema, sem nenhum futuro de vida, né? Hoje eu tenho uma vida equilibrada, uma vida social melhor, uma família constituída, e porque eu vim para a igreja, Cristo me chamou para a igreja, né? Os irmãos foram me buscar, me conversaram comigo, não que eu estava na situação difícil, mas estava a caminho, né? E a igreja me trouxe para o caminho e me deu um parâmetro para a minha vida, uma vida social melhor. Então essa que é a função da igreja, ainda que tenha um preconceito contra as igrejas evangélicas, né, as igrejas cristãs, mas as igrejas exercem esse papel importante. A ideia é errada que as igrejas ganham muito dinheiro, a ideia é baseada em meia dúzia de pastores midiáticos aí, né? Você pega esses pastores que estão na televisão aí, no rádio, muitos deles, né, são pessoas ricas mesmo, mas são meia dúzia só, a maioria dos pastores que moram na periferia são pessoas simples, pobres, a maioria trabalham para poder viver, não vive da igreja. E eles mesmo assim eles trabalham, que é o meu caso, trabalho, mas a igreja tinha tempo livre para estar trabalhando na igreja, né, precisando de um trabalho social nas favelas e nos lugares difíceis, né? Não só eu, mas os irmãos da igreja em geral. Então a igreja cresce mais do que templos e hospitais, né, tem mais templos e igrejas do que hospitais e escola, é porque o Estado está falido. Essa é a verdade. O Estado brasileiro está falido. O Estado faliu e as igrejas não estão trabalhando para cumprir a ausência do Estado. A igreja, então a culpa não é das igrejas, que eles querem mostrar. Eles estão tentando mostrar que a culpa é das igrejas, que a igreja cresceu porque tem mais interesse, porque o povo está mais preocupado com a igreja, com a religião, do que com hospitais e escolas. Não é isso, é ao contrário. As igrejas crescem porque o Estado, por meio de escola e hospitais, está ausente. As escolas e os hospitais não existem. Se o Estado fizesse o papel dele, de cumprir com a obrigação dele, que é ter escola, hospitais, saneamento básico, tudo bem. Eu trabalho de pedreiro, né? Essa é a minha profissão. E é comum eu trabalhar nas pessoas, nas favelas. E a gente trabalha lá e na favela a gente vê as pessoas moram na beira de rio de esgoto, com o rio correndo, né? Quando chove e dá enchente, as casas deles enchem de água, quando a gente vê muitas vezes, aquelas que estão moram na parte mais baixa. É uma situação difícil de quem mora na favela. Você dá aquelas ruínas estreitinhas, né? Bem estreita, que não cabe nenhum carro, né? As pessoas que conseguem comprar um carro tem que deixar fora da favela, porque naquelas vieirinhas estreitas, que nem aqui onde eu moro, nem tá carro, é um problemão, né? Então eles não têm estrutura nenhuma. E por quê? Porque tem um Estado ausente. O Estado está ausente. O pior que é isso, o Estado, quando existem essas invasões aí para as pessoas botar mais favela, muitas vezes o Estado vai lá e incentiva eles a fazer isso, né? Em vez de dar casa mais digna para eles, essas coisas todas. Então, qual que é o resultado? Qual que é o resultado dessa situação aí? De que o Brasil tem mais igrejas e templos do que escolas e hospitais. É o resultado do Estado ausente e de uma igreja presente. A igreja está presente, a igreja está trabalhando. A igreja está lutando por esse povo sofredor. Enquanto o Estado, que é o papel deles, que é a obrigação do Estado, está ausente. O Estado está preocupado em manter o privilégio das pessoas que vivem do Estado. As pessoas que vivem do Estado têm seus privilégios. Você vê os funcionários públicos aí, né, da elite, né, tem come do bem e melhor, né, como camarão, né, champanhe, para cima e para baixo, né, mora em casas boas, né, mansões, viaja para cima e para baixo com o dinheiro do Estado. Então o Estado está servindo para servir essas pessoas, né, da elite do funcionário público, né? Enquanto que o povo que financia o Estado por meio de imposto, não tem o Estado presente. Então eu mesmo sou uma pessoa pobre. E normalmente quando eu preciso de questão de saúde, que nem agora eu vou fazer o tratamento dos meus dentes, estou fazendo tratamento dos meus dentes, vou fazer tratamento dos meus dentes, eu tenho que pagar, porque o Estado cobra imposto, mas não dá. Eu tenho eu fiz o último exame eu estou na idade já acima de 50 anos, né? E eu fiz exame da próstata o ano passado.
eu tive que pagar, porque a gente vai no posto de saúde, chegar lá não tem vaga, não tem médico, não tem nada. A última vez que eu fui no posto de saúde aqui no começo do ano, cheguei lá, não tinha nem sistema ativo, o sistema não estava funcionando. Então quando a gente precisa, a gente tem que pagar ainda. Se você precisa de fazer uma faculdade, tem que pagar, o pobre. Porque a escola pública, a faculdade pública, quem entra é os ricos. Os ricos vai lá, faz estudo em escola particular, paga um cursinho, vai lá e faz o vestibular e consegue o privilégio e passa direto. Né? O pobre, que está aqui estudando na escola pública, que é uma porcaria, chegar dificilmente consegue passar. Então, se você precisa estudar na faculdade, tem que pagar. Se você precisa de saúde, tem que pagar. Pagar um plano de saúde, isso e aquilo outro. Então, por quê? Porque o Estado está ausente. E as igrejas crescem porque a igreja é mais presente do que o Estado. É isso, né? Então, é uma visão distorcida que eles estão tentando passar, dizendo que as igrejas crescem porque as igrejas, né, é o mal da sociedade e em vez de a sociedade preocupar com as escolas e hospitais. Não, é o contrário. As igrejas estão crescendo porque o Estado ele não está cumprindo o papel dele, o Estado está ausente. Obrigado por assistir esse vídeo, né? Vocês tenham uma boa semana, né? Para todos vocês aí. Obrigado.